Meus irmãos, a paz do Senhor. Deixe-se sentar, por favor. Que felicidade estar com vocês nessa noite. Servir vocês, comemorando 3 anos de uma igreja relevante que abençoa essa cidade e essa região. Louvar a Deus por conhecer pessoalmente a vida do pastor Paulo, que é o pastor dessa igreja, pastora Tamara, Deus abençoe. Conhecer o João Vitor, Jonathan, também, Deus abençoe vocês. Eu fui muito bem recebido nessa casa por alguns alunos do ITEPA. Ver também o pastor Johnny, que é um amigo, um príncipe, atravessou a Macedônia, veio junto com 2 obreiros. O pastor Johnny já pregou na nossa igreja em São Paulo, em uma igreja que muito lhe ama. Deus abençoe. Eu estou acompanhado do Wesley e do Ivan, que está ali no fundo, e acompanhado do Anderson Malta, que é um adorador que veio me acompanhar hoje. É 3 anos e o tema é sobre multiplicação. Eu queria falar sobre a multiplicação. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, verso 30. Marcos 6, 30. É um pouquinho de água para Marcos 6, 30. Obrigado. Nossa igreja está em São Paulo, enlutada. Na quarta-feira, 10h40 da noite, eu fui informado de uma fatalidade em Feira de Santana, que Pedro havia desmaiado na apresentação. Quando foi 10h47, simultaneamente, o seu baterista já havia me informado que Deus havia promovido Pedro. Naquela mesma hora, junto com o Alessandro, que é o diretor da Todá, encaminhamos à casa do Pedro. Pedro é membro da nossa igreja. Foi uma madrugada difícil. Suiane e a Zoe, que tem quase 2 meses, ainda não tem 2 meses completos. E os dias têm sido tão difíceis porque conseguimos liberar o corpo só agora. Era meio-dia de hoje. E hoje, 10 horas da noite, será o horário que o corpo do Pedro vai chegar em Porto Seguro. São 627 quilômetros de Feira de Santana a Porto Seguro. Chegando o corpo, vai ser preparado para uma madrugada de velório às 9 da manhã lá na Batista Central, em Porto Seguro, até porque sua mãe, seu pai, toda a sua família, ele nasceu em Porto Seguro. Sua esposa já está lá. Por mais que tenhamos a plena certeza que o justo é promovido, continuamos sendo pessoas que têm senso de emoção. Todo ser é psicossocial. Todo ser tem emoção. Quando Sara morreu, Abraão chorou, sendo o pai da fé. Quando Moisés morreu, Josué sentiu tanto que Deus teve que falar com ele, dizendo: Josué, meu servo é morto, levanta-te. Ele estava prostrado. Os psicólogos vão dizer que o momento de luto precisa ser vivido. Colocar para fora faz parte. Não dá para suavizar esse momento. Quem guarda o momento de luto, qualquer dia desses vai ter que colocar para fora. Por isso que antes de pregar
pregar e ler o texto, eu queria te convidar a orar pela vida da Suiane, a Zoe, o pai do Pedro, a mãe do Pedro e toda a família. Queria que você curvasse a cabeça, por favor. Pai, eu te dou graça. Graça porque o Senhor é tão bom. São nos dias mais difíceis que encontramos motivo para dar graça. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ti. Nós entregamos a vida da Suiane na tua mão, a vida da Zoe, o coração do pai do Pedro, o coração da mãe do Pedro. Era filho único. Eu tive a oportunidade de receber algumas vezes a mãe e o pai do Pedro lá, com os olhos brilhantes, vendo o filho cumprindo sua missão, soprando o teu nome às nações através dele. Isso não vai parar, porque mesmo morto o homem carrega o legado e sua história. Nós te louvamos por tudo, ainda sem compreender. Mas quem somos nós para compreender alguma coisa? Porque o Senhor é o dono da vida, é o Senhor que tira a vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus por tudo que Ele tem feito. Ele é digno de honra, de glória. Marcos capítulo 6, verso 30. Eu queria muito que você abrisse sua Bíblia, não deixar sua Bíblia aberta. E os apóstolos se ajuntando-se a Jesus, contou-lhe tudo, tanto o que ele tinha feito como o que tinha ensinado. 31. Ele disse-lhes: vinde vós, aqui é um lugar à parte, é um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Não tinha tempo o quê? Vamos lá, não tinha tempo para o quê? Abra a boca, não tinha tempo para... Isso. 32. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. A multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades. Ali chegaram primeiro do que eles, aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande, mais alto, viu uma grande, e teve o quê? Compaixão. Porque eram como o quê? Jesus só tem compaixão de ovelha, não de bode. Bodes não são dignos de compaixão, só ovelhas. Por isso que Jesus disse: nunca lance pérola a porcos, e nem deu as coisas santas aos cachorrinhos. Ele está dizendo: eu só me preocupo com quem quer ser apacentado e guiado. Você sabe que a palavra pastor é a palavra hebraica roi, que significa guia, amigo íntimo. Por que ele está olhando para esse povo? Ele está dizendo: esse povo precisa de um guia, esse povo precisa de um amigo íntimo. Eu sou o guia e sou um amigo íntimo, eu sou o Senhor. Eu vi uma aleluia. Porque eram como ovelhas que não tinham o quê? E começou a ensinar-lhes. Você trouxe caneta, não? Levanta a caneta aí, vai. Levanta a caneta. Quem trouxe caneta, circula a expressão. Ensinar-lhes. Começou a ensinar. Está no plural ou no singular? Vamos lá? Está no plural ou no singular? Então ele está ensinando mais do que uma coisa. Sim ou não? Pega a caneta, você que trouxe, a mesma caneta, depois de circular a expressão ensinar-lhes. Puxa uma setinha na sua Bíblia. É importante. Isso. Não tem problema. A exposição bíblica é parte do cristianismo, que exige de você não dopamina, não é emoção, é cérebro.
Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Evangelho não é sobre o que eu sinto, evangelho é sobre o que eu sei. Se eu sei quem Cristo é, nada me tira do propósito. Eu vi uma aleluia. Eu vi outro glória. Circulou a palavra ensina-lhes. Puxa uma setinha e escreva aí 3 coisas. Isso, 3 coisas. Então, poderia estar escrito aí em singular, sim ou não? Mas está em quê? E aí quando você vai discorrer o texto, você vai descobrir que dentro dessa passagem, que é a multiplicação, ele vai ensinar 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Com a mesma caneta. Você já rabiscou sua Bíblia. Eu sou a 3ª geração de pastor na minha família. Eu nunca bebi, nunca fumei. Fui criado na igreja. Meu avô dizia que riscar a Bíblia era passar batom nos lábios de Deus. Então ele era muito radical. Eu esperei meu avô morrer para escrever na Bíblia. Toda vez que você rabisca a Bíblia, você inculca a informação. Existe uma parte do seu cérebro chamado de córtex cerebral. É o HD neurológico. Esse córtex cerebral é responsável dos 5 sentidos, de armazenar os 5 sentidos que você correlaciona isso: tato, olfato, paladar, visão e audição. Exemplo disso: tudo que você prova, o córtex cerebral armazena o sabor disso. Tudo que você cheira, o córtex cerebral coloca lá a informação daquele cheiro. Se você sentir um cheiro outra vez, o seu córtex cerebral vai dizer: não é a primeira vez, você já sentiu esse cheiro e sentiu em tal local. Então o córtex cerebral é responsável disso. Quer ver uma coisa? Fecha os olhos. Todo mundo, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Imagina Penápolis, 45 graus Celsius. Imaginou? Imagine você entrando em casa, um calor daquele, e você está atrás de alguma coisa que possa lhe refrescar. Você abre a geladeira, e quando abrir a geladeira tem uma fruta lá. Essa fruta é vermelha por dentro, verde por fora, e quando você leva a boca ela está docinha, mas muito docinha. Qual é o nome dessa fruta? Como é que você sabe? Só tem uma fruta que é verde por fora e vermelho por dentro? Quanto eu estava falando e narrando, o seu córtex cerebral foi fazendo o quê? Procurando no HD frutas que correlacionam aquilo que eu estou descrevendo. Quando eu disse melancia, ou você supôs a melancia, o seu córtex cerebral já projetou a imagem sem você ver. Seu córtex cerebral fez lembrar o cheiro da melancia e o sabor da melancia. Por isso que a Bíblia diz em João: eu vos farei lembrar aquilo que vos falei. O Espírito Santo não coloca, ele só faz lembrar se você ler. Então se a gente quer viver milagre, Deus não faz milagre desse jeito. Fica tranquilo que eu vou colocar a palavra em você. Ele diz: você lê e eu faço você lembrar. Vou de novo: você lê e eu faço você lembrar. Você anote no dia da sua angústia, me consulte, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Toda vez que você vir para o culto, traga essa bendita dessa Bíblia e abra ela. Anota nela. Não existe exposição bíblica com a Bíblia fechada. Não existe. É mais ou menos alguém que vai acessar uma empresa e precisa de um cartão para ter acesso na catraca e esquece a catraca em casa. O nosso culto é um culto de louvor, mas é um culto da exposição bíblica. E o meu povo oferece por falta do quê? E não dá, eu sei que você é bom em decorar as coisas, mas não é possível que 1 hora de mensagem que eu vou pregar que você vai decorar tudo. Então traga a Bíblia no culto. Isso que é a Bíblia. Leia a Bíblia. Cumpra a Bíblia. Meus irmãos, nós estamos em 3 anos dessa igreja, e tudo isso que eu estou falando é muito bom aprender agora, porque daqui a pouco nós vamos estar crescidos, fortalecidos. Essa igreja será conhecida não só em Penápolis, mas pela essa região como lugar da palavra, o lugar da transformação da palavra. Pastor Paulo, haverá dias que pessoas sairão das cidades vizinhas, se assentarão aqui nessa escadaria, não porque tem milagre, é porque aqui será o lugar da palavra de Deus, da exposição bíblica. Traga a Bíblia para a igreja, abra a Bíblia no culto. Abra a Bíblia.
Não existe mudança se não for com o livro aberto. Napoleão Bonaparte, o grande conquistador francês, dizia uma coisa: a Bíblia é um organismo vivo. Não é um livro, é um organismo vivo. Louis Pasteur, século 18 para 19, ele é o cabeça pensante da pasteurização. Ele vai dizer que existem micro-organismos correlacionados ao fermento, que quando são introduzidos numa massa, eles se despertam, porque há uma combustão. E essa fermentação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Assim é o processo da palavra. Palavra sobre a minha cabeça não muda nada, mas palavra dentro de mim muda tudo. Palavra aberta no rack da minha casa não muda nada, mas a palavra no coração dos meus filhos, da minha esposa, muda tudo. Então quando você vira o culto, traga essa bendita dessa Bíblia. Abra a Bíblia. Tudo que o pastor Paulo falar, tudo que os pastores dessa igreja falar, se vier um pregador de fora, acompanhe o que ele estiver falando e só dê glória se tiver escrito. Eles podem falar bem, pode ter uma boa oratória, mas não dê glória pela habilidade da oratória que eles têm. Dê glória o que está escrito na Bíblia. A gente precisa ter as características do centurião de Cafarnaum, quando ele disse: o senhor não precisa nem vir aqui, basta só uma palavra e o meu servo sarará. Uma palavra pode mudar. Uma palavra. Uma palavra. Grite bem alto: a Bíblia. Mais alto: a Bíblia. A Bíblia. Por isso que é sempre mais fácil ir no cunho esotérico. No esotérico você não precisa levar a Bíblia. Você senta, alguém tira a tua carta e você vai com a resposta. Na bruxaria, você não precisa levar nenhum livro. Alguém leu por você e alguém faz uma magia por você. No cristianismo é o contrário. O Senhor disse: não tem ninguém que faça por você. A minha palavra é lâmpada para os seus pés. Vou de novo. A minha palavra é lâmpada para os meus pés. A minha palavra é lâmpada para os meus pés. Levante a mão direita assim bem alto. Acho que vai ser a última vez que eu vou vir aqui. Grite bem alto: a palavra. Não, vai direito, diga: a palavra é poderosa e tem o poder de mudar a minha casa, a minha cidade e o meu país. Bate pelo menos em 3 mãos assim. Sente o peso da palavra na tua história. Sente o peso da palavra de Deus. Palavra. Escute, eu vou continuar lendo, vou explicar. Posso explicar sim ou não? Sim ou não? Ó, eu estava ministrando há uns 40 dias atrás em uma escola de ministério na cidade de Denver. A cidade de Denver fica em Boston. E era um grupo de irmãos brasileiros que vivem lá nos Estados Unidos, em Boston, há muito tempo. E eu estava falando sobre o ministério e a excelência da palavra, a palavra. E estava escrito na frente do púlpito em inglês um versículo. Mateus 6:33. Tinha um versículo escrito. E aí eu disse para eles bem assim: às vezes a gente passa a vida toda na igreja reproduzindo aquilo que a gente ouve, nunca aquilo que a gente lê. Não sei se eu fui claro. Vou de novo. Às vezes a gente passa a vida toda reproduzindo o que a gente ouve sobre a Bíblia. E quando a gente vai ler, a gente vai perceber que o que a gente ouve não tem nada a ver com o que está escrito. Toda vez que você se anula em conhecer a Bíblia, você é mais fácil em cair no laço dos heréticos. Aí eu disse para eles: leem esse texto aqui em inglês. Eles leram o texto. O texto estava escrito em inglês certo, eles leram errado. Eu disse: agora vamos ler o texto em português. Eu pedi para colocar na tela. Eles colocaram na tela em português. Eu disse: vamos ler o texto. Eles leram o texto em português e leram errado. Eu provei para eles aquela noite que é o seguinte: não é o tempo de igreja que te faz conhecer a palavra, é meditar nela de dia e de noite que faz conhecer ela. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter congregado com os dinossauros, isso não muda nada. Tem gente que vai se converter hoje. E vai conhecer a palavra antes de mim. Aí, você ficou curioso qual o texto que eu estou falando? Ficou ou não? Sim ou não? Vamos lá.
Eu vou falar o texto e você conclui o texto para mim, para ver se você conhece esse texto também. Não precisa abrir. Eu falo, você conclui. Buscai primeiramente. Não, direitinho. Abra a boca para gritar Coríntios é fácil. Abra a boca, você sabe o versículo. Vamos lá. É festa. É festa. Eu estou em luto e parece que eu estou mais animado que vocês. Vamos lá. Buscai primeiramente Deus. Que demais? Da onde você viu demais? Aonde tem demais no versículo? Nunca existiu demais. Invenção nossa. Que demais do quê? Põe na tela, por favor, Mateus 6,33. Olha o que está escrito no texto, que você é crente há 2 milhões de anos falando o texto errado. Põe na tela. Olha que foto bonita. Põe, meu filho, logo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas... não tem demais. Professor, o que muda? Simples. Jesus está dizendo bem assim: o que eu já decretei não está no futuro. O que eu já decretei está no passado. É verdade. Ele está do capítulo 6, do verso 1 ao verso 32. Aí no verso 33 assim: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas, essas de cima, vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: o que eu vou acrescentar é uma coisa que eu já falei aqui em cima, é uma coisa que eu decretei aqui em cima. Não tem demais, é estas. A gente quer viver demais sem viver estas. Dá um toquinho pelo menos em 3 assim, dá um glória aí. É demais ou estas? Agora mudou, tá vendo? Quer ver outra coisa? Quem aqui já orou o Pai Nosso alguma vez na vida? Ninguém. Ninguém. Você nem quer Pai Nosso. Vou começar e você vai concluindo. Vai. Pai. Não abra a Bíblia. Você não decorou? Não precisa de Bíblia. Você não precisa de Bíblia. Então, você decorou. Vamos. Pai Nosso. Que vem a nós do quê? Aonde se leu na Bíblia que vem a nós? É venha o teu reino, não é venha a nós. O nós foi inculcado pela Igreja Católica no século XIV. Venha a nós é um reino exclusivista, uma denominação, é um grupo. Jesus nunca disse que o reino era para nós. Ele disse: o reino vem. Não é venha a nós, é venha o teu reino. E não importa para quem, é todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. A nós aí? Não, né? Então toca pelo menos em 3 assim. Continua vindo sem Bíblia. Espírito Santo, multiplica o conhecimento da palavra conosco. Vamos ter isso. A gente falou em que versículo? Eu vi que tinha um jaco aí. Tem a jaca e tem um jaco. Pega o microfone. Que versículo a gente parou do texto de Marcos? Que versículo a gente parou? Quanto? Qual? Obrigado. Grite bem alto. A mensagem tem o poder de salvar e libertar quem ouve. Olha o que a Bíblia diz: quem deu ouvido à nossa. Então está dizendo bem assim: não é sobre pregação, não é falta de pregação, é falta de pessoas que deem.
deu 34 minutos. Eu tenho quanto tempo, pastor? Até meia-noite? Eu tenho um casamento 11 da manhã em Mariporã, em São Paulo. Então eu tô nem aí. Para mim sair daqui direto do casamento, nem preocupado. Lê, do 34. Lê. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como... Começou a ensinar-lhe muitas... Peraí, olha para mim aqui, nos meus olhos. Pregar ou ensinar? Vamos lá, pregar ou ensinar? Tem diferença? Qual é? Fala comigo, pelo amor de Deus. Perguntando. Olha para cá. O que você gosta mais de ouvir? Pregação ou ensinamento? Quem é pregação, levanta a mão. Quem é ensinamento, levanta a mão. Quem não é nada? Nenhum dos dois eu gosto. Pregação é uma mensagem direta. Pregação é uma mensagem? Pregação é uma mensagem? Aquela mensagem, pá, pá, pá. Eis que vou diante de ti, abra as portas, sou o Senhor. Isso é bíblico. A Bíblia diz sobre pregação. Já ensinamento não pode ser direto, porque ensinamento não é um ato, ensinamento é um hábito. Já pregação é um ato. Quando uma criança está na escola para ser alfabetizada, não adianta ela ir uma vez por mês, uma vez por semana, porque ela nunca vai aprender. Ela precisa ir todos, porque aquilo não é um ato, aquilo é um hábito. Então qual é a diferença de pregação para ensinamento? Pregação gera dopamina, a gente se arrepia, chora, dá glória, a gente diz uau! Ensinamento é esse clima. Ensinamento é o clima de desconstruir e construir algo novo. Vixe. Ensinamento é quando a gente decide se submeter a algo novo e dá a mão para esse algo novo e diz assim: eu nunca fui, nunca frequentei, mas eu confio quem está me levando. Aí se eu não liberar essa palavra, você não der glória a Deus, você vai ver. O Salmo de número 23 assim: Ele me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Quem é Ele? Jesus Cristo. Ensinamento. Deu uma girada aqui de 300 e poucos graus aqui e veja essa construção. Dê uma olhada nessa construção. O senhor está há quantos anos aqui, pastor Paulo, nesse imóvel? Quando o senhor pegou esse imóvel, como é que ele estava? Desse mesmo jeito? Como é que ele estava? Horroroso. O horroroso dele foi maravilhoso. Horroroso. A definição do nosso pastor na perspectiva desse salão de cunho horroroso era estético ou estrutural? Estético ou estrutural? Então veja que ele avaliou o ambiente por estar horroroso, não foi pela parte estrutural do imóvel, mas pela parte estética do imóvel. Essas paredes deveriam estar só a grande tribulação, a coisa deveria estar feia aqui. Só que ele diz: está horroroso. E aí depois de um banho de tinta, de arrumar a eletricidade, a gente entra aqui e diz assim: agora está bonito, lindo. Só que ele só mexeu na parte estética do prédio. Grite bem alto: pregação. Pregação tem o poder de mudar a estética das pessoas, e não tem problema com isso. É o processo do evangelho. O evangelho muda a aparência. O evangelho muda a face das pessoas. O evangelho muda a aparência das pessoas. A pregação tem esse poder. Só que te desafio a encontrar aqui as colunas e as sapatas dessa construção. Ninguém vê, ninguém sabe. Pastor Paulo não avaliou a construção, as bases. Sabe por quê? Porque antes de dar uma beleza estética, a gente começa com coluna, com sapata. Quem é pedreiro aqui? Pedreiro, engenheiro. Quem aqui? Engenheiro, pedreiro, sabe do que eu estou falando. Numa obra dessa aqui, você faz as estacas ou faz o local onde vai receber as colunas, você fura muito fundo,
enche de concreto, 2 dias, 3 dias, dependendo da construção, 15 dias, só se preocupando com a base, enchendo de concreto e amarração. Quem chega 1 semana depois diz, não fizeram? Só que esse tempo de ensinamento, de construção, vai definir tudo que vai ser construído em si. Se não der glória agora, você vai ver. Jesus disse em Mateus 7:24: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compara a um homem prudente, não que pintou a parede, não que colocou azulejo, mas que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou rio, vento, tempestade, mas a casa não caiu, porque tinha o que? Sapata, tinha coluna. A parede pode ser branca, preta, mas a nossa base continua em Jesus Cristo. Pega na mão de alguém, aperta a mão deles assim, ensinamento. Quem aqui tem um filho entre 3 a 9 anos de idade? Meu Deus, não estou sozinho nisso. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Agatha, 17, a nossa mais velha. Eu tenho a Manu, de 10, e o Davi, de 5. Fogo puro, querosene e labareda. Quem é pai de crianças nessa idade? Eu falo como psicopedagogo para você entender. Quem é pai de crianças nessa idade sabe o que eu estou falando. Quantas vezes no dia você repete a mesma coisa? Quantas vezes? Você perde a conta, cara. Só que depois que você passa esse processo que se chama processo de inculcar princípios na cabeça da criança, quando eles estão lá com 12, 13, 14, 15, você já não repete tanto. Você diz para ele, eu já te ensinei. Então você não cobra aquilo que você não ensina. Era para você ter dado glória. Jesus está dizendo, essa multidão não precisa de pregação, essa multidão precisa de ensinamento. Porque se eu ensinar hoje, amanhã eu posso cobrar. Vou de novo, se eu ensinar hoje, amanhã eu posso cobrar. Grite bem alto, ensinamento. Posso abrir um parênteses aqui, sim ou não? Lucas capítulo 5 conta a história de uma pesca. Já ouviram essa mensagem? Não? Sim ou não, pessoal? Só que todo mundo presta atenção a partir do verso 3. Porque no verso 3 Jesus entra no barco. No verso 3 Jesus chama Pedro para ir às águas profundas. No verso 5 Jesus diz para ele, lança a rede. Pedro diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro lança a rede e tem uma pesca maravilhosa. Sim ou não? O que todo mundo pula é o verso 1 e 2. Põe na tela, meu filho. Lucas 5, 1 e 2. Põe na tela. Vai. Leia, Jaco. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Apertava para ouvir o quê? A palavra de Deus. Não apertava para ter oportunidade, para pregar, para cantar, para tocar. Todo mundo apertava porque sabia que a palavra de Deus tinha um poder de transformar. Não venha para a igreja porque você vai fazer. Venha para a igreja porque você vai ouvir a palavra que tem o poder de transformar. Se o que te traz aqui é o que você vai fazer, você não entendeu o que é o evangelho. Porque no evangelho você não precisa fazer, ele já fez na cruz do Calvário. Verso 2, vai dar problema hoje, eu senti. Então ele viu o quê? 2 barcos junto à praia do lago. Sei. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Olha o 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Ele fazia o quê? Pera, mas a gente só conhece o Jesus a partir do verso 4, quando ele faz a gente pescar coisas importantes. O que Jesus está dizendo para Pedro é, você nunca vai para águas profundas e viver o milagre se você não se submeter ao meu ensinamento. Quem não senta para aprender nunca vai gozar a experiência das águas profundas. Vou de novo para ver se você dá glória a Deus. Quem não senta para aprender no raso nunca vai ser convidado a ser levado às águas profundas do milagre. Essa noite Deus está nos convidando a águas profundas. Mas antes, senta.
bem alto, ensinamento. Olha para cá. Cosmovisão. Sociologia social. O que mais nos deixa chateado hoje em nossa nação não é a política? Sim ou não? É a política, sim ou não? Só que política não se muda a partir do TJ, nem do legislativo, nem do judiciário. Não é a partir de lá que muda. A gente está querendo mudar a nossa sociedade e o Brasil de lá para cá. Só que a gente não muda da escola para lá. Ninguém entendeu nada. Quando a gente cobra, diz bem assim, lá só tem ladrão. Só que quando você vai estacionar num shopping e não está o seu carro credenciado, você estaciona no carro de idoso, na vaga de idoso e deficiente. Então a gente cobra de lá o que a gente faz aqui embaixo. Porque quando a gente, sem um carro credenciado, estaciona numa vaga de deficiente, a gente está burlando a lei para benefício próprio, sim ou não? Não é o que fazem lá? Então antes de você criticar o PT ou o Bolsonaro, olhe para você. Não é um partido que vai mudar o Brasil, nem um político que vai mudar o Brasil. É a educação que muda o Brasil. Eu vou liberar outra palavra. Em 1517, 31 de outubro, Martim Lutero, um monge alemão, saiu domingo de manhã e cravou as 95 teses na porta. 100 anos depois, os reformadores entenderam que uma reforma no mundo não começa no púlpito. Os pastores e os reformadores começaram a ir para a escola, se tornaram professores de língua portuguesa, professores de religião, professores de sociologia. A sociedade começou a viver o maior avivamento, que durou do ano 16, do século 16 até o século 19. A igreja só é forte não quando fala línguas estranhas, não quando prega, não quando canta. A igreja é forte quando ela aprende a palavra. Palavra. Pega na mão de alguém, da direita, da esquerda. Pega na mão dele. Apoia a Bíblia na coxa, mas pega na mão do irmão da direita, da esquerda. Pega na mão dele. Vamos, baterista, prega comigo, vem. Levante as suas mãos dele pro alto, junto, vai. Levanta a mão dele pro alto. Fecha os dois olhos, pelo menos 10 segundos. Disseram para mim que na cidade de Penápolis tinha um povo aqui cheio da palavra de Deus. Vamos, batera. Abra a boca, diga glória a Deus. Abra a boca, diga aleluia. Abra a boca, diga glória a Deus. Você não está aqui para assistir culto. Isso aqui não é show. Isso aqui não é teatro. Isso é a casa de Deus. Isso é a casa de Deus. Fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o coração queimou até que descobriu. Um dia quando a glória pare mais veio, e que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu. Pode ficar sentado
dia Jesus olha para uns discípulos e diz-lhe assim: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há duas pistas de aprender. O aprendizado se estabelece em duas pistas: ensinamento oral, ensinamento prático. Por isso que um educador primeiro ensina de forma oral e depois ele vai para a prática. O que é a prática? Uma avaliação. É como alguém que está fazendo direito. Toda pessoa que faz direito, o primeiro, segundo, terceiro semestre, o indivíduo se acha literalmente Celso Russomano. Acha que tudo é lei. Ele acha que decorando a lei, ele vai estabelecer a ordem. Dr. Fernando Capês disse que o direito não é baseado em decorar lei, é cumprir lei. Marcos Túlio, 56 anos antes de Cristo, dentro do campo jurídico romano, diz bem assim: o direito se estabelece dentro dos deveres. Não é sobre decorar o texto, é sobre viver o texto. Então eu sou ensinado de forma oral, mas depois aquilo que eu aprendi eu pratico. Grite bem alto: pratico. Agora olhe para cá. Quando Deus nos convida para a prática do ensinamento, Ele está dizendo bem assim: faça o que eu faço. Não só faça o que eu falo. Não é sobre um discurso sobre amor, é amar. Não é sobre definir no tronco linguístico e impressionar o público dizendo amor é isso, é aquilo. As pessoas não vão olhar o que você fala, as pessoas vão olhar o que você faz. Então ensinamento é sair da teoria e ser conduzido para a prática. Quer ver? Eu queria 2 copos descartáveis. Pode me arranjar? 2 copos descartáveis. Pode ser usado, não importa, 2. Vem você mesmo. Vem o senhor mesmo. Vem. Fique de frente comigo. Me dê um copo e fique com outro. Qual o nome do senhor? Como? Natan. Ainda bem que não tem um Davi aqui hoje. Faça assim. O senhor amassou o copo por quê? Por que o senhor amassou o copo? Eu fui no seu embalo. Tá dando pra entender? Em nenhum momento eu pedi para ele amassar o copo. Eu pedi para ele segurar o copo. Em nenhum momento eu disse para ele amassar o copo. Ele copiou o que eu fiz. Ele não copiou o que eu falei, porque nem falar eu falei. Ele copiou o que eu fiz. Sabe o que Jesus está dizendo? O ensinamento tem a capacidade de atrair pessoas não baseado na teoria, mas baseado na prática. Obrigado. Grite bem alto: ensinamento. Vamos lá para Marcos 6. Paramos aqui em versículo. Pode ler. Qual versículo? 6? 35. Como já era bastante tarde. Hã? Como já era o quê? Bastante tarde. Não, mas volta lá. 35 primeiro. 35. 35 não, 34, vai. Ao desembarcar, Jesus viu Não. Vai. uma grande multidão Aham. e compadeceu-se dela. Sim. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Sei. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Pastor, pergunta. Quantos ensinamentos Jesus vai cumprir nesse dia da multiplicação? Muitos. Muitos quantos? Eu já disse aqui. Ainda disse para vocês anotar. 3. Aí a pergunta que não quer calar: pastor, como é que o senhor sabe que são 3? Próxima vez que eu vim aqui eu vou mostrar os 3. Continua tocando, filho. Ele fica vibrado, aí ele vai diminuindo a nota, ele vai... Como é que eu sei que são 3? Próxima vez que eu vim aqui eu vou explicar os 3, quais são. Agora? Agora ou não? Esse milagre é um dos 35 milagres que Jesus operou nesse ambiente deserto, chamado milagre da multiplicação dos pães. Você lembra desse milagre, sim ou não?
Só que agora, nesse exato momento, a gente está com um texto, e esse texto está provando que Jesus não está ensinando só a multiplicar. Porque multiplicar é um dos ensinamentos. Só que a gente só olha para esse texto e só vê 5 pães, 2 peixes e Deus ou Cristo multiplicando. Só que multiplicação é um dos. E é capaz da gente passar a vida toda olhando para esse texto e vivendo só uma coisa. E Deus está dizendo, eu tenho 3 coisas para você ver. Vou de novo, mal. Você não deu um glória, vou de novo. Esse ano nosso de multiplicar, que é nosso, porque eu já estou aqui, estando aqui eu já faço parte. Esse ano nosso de multiplicação não se resume só em 5 pães e 2 peixes. Ainda tem alguns dias para terminar o ano de 2023. E você começou de janeiro até agora vivendo, ou procurando, ou gozando, ou desfrutando de multiplicação. Só que eu estou te chamando para um início, dizendo-me assim: eu não quero só multiplicar. Eu não quero só te ensinar a viver a multiplicação. Eu tenho mais 2 coisas para te ensinar que são maiores do que o peixe, maiores do que os pães, maior do que o deserto. Eu sou o Senhor de tudo. Jesus realizou 35 milagres registrados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos milagres? Ele operou mais milagres? Sim ou não? Sim. Por que só tem 35? O texto de João diz que se for registrar tudo, caberia? Não caberia. Então por que só tem 35? Porque Jesus não opera milagre só por operar. Ele opera milagre por finalidade. Eu vi um aleluia. Nenhum milagre que Jesus opera só por operar. Ele opera debaixo de propósito. Aonde tem propósito, ele opera milagre. Aonde tem propósito, ele opera milagre. Vou de novo. Aonde tem propósito, ele opera milagre. Vou abrir um parênteses para vocês entenderem dos 35. Um dia Jesus olhou 10 leprosos e disse bem assim: eu vou curar, vou operar um milagre debaixo de propósito. Qual é o propósito? É um dos poucos milagres que Jesus não ensina. Pode perceber? Não tem ensinamento. Jesus não prega para eles. Jesus só diz para eles: vão! E no meio do caminho, quando eles se olham, como é que está a pele? Curada. Só que quem é que volta para agradecer? Os 10? Quantos? O que Jesus está querendo ensinar? Ele está dizendo bem assim: curar só gera ingratos, mas o ensinamento gera gratos. Você já viu tanta gente ser curado de câncer, de metástase, gente arrebentada, entrou nessa igreja ou em outra igreja, foi curada, e hoje está lá no bar, no centro de Penápolis, enchendo a cara. Sabe por quê? Porque a cura não tem o poder de converter ninguém, só a palavra de Deus tem o poder de converter alguém. É gente que está curada na carne, mas está doente na alma. Por isso que o evangelho começa de dentro para fora, não de fora para dentro. O ensinamento tem a capacidade de a gente honrar a Deus e agradecer a Deus. Fechei o parênteses aí, na próxima voltei. Lê de novo o verso de número. Põe na tela de novo esse verso. Deixa esse verso na tela, que esse cara aí é feio. Põe um texto que é melhor. 6:34. É 34? Não, eu quero 34 de novo. Vai, lê. Ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quantos ensinamentos? 3. Qual é o mais conhecido, que a gente mais conhece? Qual é? A multiplicação. É um ensinamento, sim ou não? Só que olha os 2 que Jesus fez, que às vezes você e eu passamos de perceber. Essa mesma passagem está em Mateus 14. Essa mesma passagem está em Lucas. Essa mesma passagem está em Marcos, que a gente leu. Essa mesma passagem está em João capítulo 6. Então vamos ajuntar as informações da mesma passagem na perspectiva de cada um. Se a gente ler aí, a gente não vai ver as 3 coisas que ele ensinou, só vai ver uma. A maioria deles vai só dizer uma. Só que quando a gente abre Lucas, a gente descobre que antes da multiplicação ele fez 2 coisas. Abre lá comigo Lucas capítulo 9. É a mesma passagem, só que lá a gente vai descobrir uma coisa. Abre lá, Lucas capítulo 9. Verso de número 10. 9 e 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Não é a mesma passagem? Estava lá em Lucas, em Marcos 6:30, não é? Sim ou não? Lembra que a gente começou com 30? É a mesma passagem. Vai, meu filho. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Para, pastorzão. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Beit Casa. Psária.
O ictus é peixe. Então aí a cidade dos peixes. Grite bem alto. Cidade dos peixes. Ou cidade dos pescadores. Então olha para cá. Eles voltam depois de ensinar, depois de curar. Jesus olha para eles, vê que eles estão cansados. Sim ou não? Jesus pega eles e levam eles até um lugar afastado chamado de Betsaida. Lá em Betsaida vai ser o local onde vai se estabelecer, onde Jesus vai pedir para que um dos discípulos ou todos os discípulos dele, aquele povo, a comer. Só que de repente, no meio dos 12, Jesus vai olhar para um dos discípulos e vai dizer para ele: dê você de comer eles. Qual é o nome dele? Quem lembra? Qual é o nome dele? Felipe. André que traz o menino, sim ou não? Só que é Felipe que recebe de Cristo a incumbência. Marque aí o texto de Lucas, capítulo de número 9. Marque. Quem trouxe a Bíblia, marque. Agora vamos lá para João, capítulo de número 6. João 6. João 6. Glória a Deus. Esse é um ambiente de ensino. Quietinho mesmo. Capítulo 6, verso de número 5. Lê para mim, pastorzão, por favor. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão... Aquela mesma, né? Aquela mesma. Tá percebendo que a gente está falando da mesma coisa? Vai. E vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe... Disse para quem? Para quem? Jesus tem 12 discípulos e ele fala para Filipe. Quem é Filipe no ambiente? Dos 12, quais são os mais próximos de Jesus? Só que Jesus não fala nem para Pedro, nem para Tiago, nem para João. Ele fala para quem? Continua. Onde compraremos pão para lhes dar? Pera, Jesus está perguntando para Filipe aonde compraremos o quê? Oxi. Continua. Mas Jesus dizia isto para testá-lo. Experimentá-lo. Vai. Porque sabia o que estava para fazer. Era para você ter dado glória a Deus, mas vou de novo. Jesus pergunta para Filipe: aonde compraremos pão? Aí o texto diz: e Jesus não dizia isso para Filipe porque perdeu o controle. Jesus sabia o que ia fazer, mas Jesus queria experimentar Filipe. Pergunta para mim: experimentar do quê? Pergunta, vai. Qual é o nome do local onde eles estão? Então vamos lá. João capítulo 1. Vai lá, abra a Bíblia. João 1, abre essa Bíblia. João 1. Eu vi um aleluia ali. João capítulo 1, verso 43 a 44. Lê aí. Qual o nome da cidade que ele está? Qual foi o nome do discípulo que ele disse: como daremos de comer esse povo? Vai. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe. Encontrou quem? O mesmo. Agora, se você não ler e não colocar força nisso aí, eu pego você. Vai. A quem disse: siga-me. Vai. Esse Filipe era de Betsaida. Vamos lá. Você não deu glória, miserável. Vou de novo. Jesus está olhando e está dizendo bem assim: aqui o Filipe nasceu nessa cidade. Filipe tem network na cidade. Filipe conhece tudo na cidade. Jesus olhou e disse: Filipe, tu não é o cara na cidade? Tu não conhece o povo da cidade? Como é que a gente vai dar de comer esse povo? Aí Filipe diz: nem 200 denários. Cada denário é um dia de trabalho. 200 denários equivalia a 9 meses trabalhado. Ele está dizendo: nem 9 meses de trabalho dá de comer esse povo. Jesus disse: é por isso que eu estou te experimentando, que eu sou maior do que o dinheiro, maior do que seus contatos. Eu sou o Senhor. Me escute, eu profetizo isso de olho aberto. Deus vai nos levar aos ambientes que a gente se acha que conhece, para provar a gente nesses ambientes. Eu sou o cara nessa área, eu conheço tudo nessa área. Só que essa noite Deus está dizendo: você não conhece? Então faz. Porque quando você perder o controle, Ele assume. Filipe está dizendo bem assim: nem os meus networks, nem os meus contatos na cidade que eu nasci consigo alimentar esse povo. Aí a Bíblia diz que André vem chegando. Se não der glória agora, você vai ver. André vem chegando com um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Eu imagino Jesus olhando para Filipe e dar uma piscadinha, querendo dizer: aqui é a tua cidade, mas é aqui que eu vou operar um milagre, porque eu sou o Senhor dessa cidade.
para nós, a Bíblia é apaixonante ou não? Sim ou não? Em algum momento você viu eu falando minha opinião, o que eu acho? Nenhum momento. Em todo momento que eu estou pregando aqui, eu estou mostrando para você o texto como é fascinante. Jesus está querendo nos ensinar coisas e não é só multiplicar. Vamos para Lucas. Lembra o capítulo? Lembra o capítulo? 9. Lembra o versículo? Isso aí. Vamos lá. Põe na tela, igual o da Atena. 9 e 10. Vá, meu filho. Lê. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Vai. Agora olha o 11. Mas as multidões souberam disso e o seguiam. Acolhendo-as, Jesus lhes falava... Qual é a primeira coisa que Jesus vai ensinar? Sobre o reino. Está escrito lá, ó. E Jesus lhe falava a respeito do... A gente só conhece essa passagem com o ambiente da multiplicação. E Jesus está dizendo, multiplicação é o terceiro estágio. Não adianta ter uma barriga cheia e uma alma vazia. Vou de novo. Jesus está dizendo bem assim, eu não vim para encher sua barriga, primeiro eu vim para encher sua alma, então eu vou te ensinar sobre o reino. Não adianta distribuir cesta básica se você não ensina sobre o reino de Deus para quem precisa de comida. Ensine sobre o reino e depois dê comida para encher a barriga. O evangelho é muito mais do que comida. O evangelho é comida física e comida espiritual. Qual é a primeira coisa que Jesus está ensinando? O que, pessoal? O reino. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Você vai responder? O que é o reino de Deus? O apóstolo Paulo diz em Romanos que o reino de Deus não é comida. Então não é coisa física nem entretenimento. O reino de Deus não é coisa que eu coloco em cima da mesa. Então o reino de Deus não se define pelo carro que eu ando, pelo dinheiro que eu tenho na conta. Porque a pós-modernidade e o triunfalismo acredita que quando você tem um bom carro e você está fazendo sucesso é porque o reino de Deus está sobre ti. É o contrário. O reino de Deus não se define por comida e nem bebida. O reino de Deus se define por alguém que é transformado e tem um caráter de Jesus Cristo. Reino de Deus não é ter, é ser. Reino de Deus não é ter, é ser. Quando eu tenho o reino de Deus dentro de mim, se cumpre a pregação de João Batista. Ele está pregando no deserto. Pergunta, ele não tem terno importado. A roupa dele é pele de camelo. O que ele come não é caviar, é gafanhoto e mel silvestre. A igreja que ele pastoreia não tem ar-condicionado, não tem cadeira. É na beira do deserto e na beira do Jordão. Mas quando ele abre a boca, ele grita: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus é arrependimento. O que nós chamamos no grego de metanoia. Não é metamelomai, não é remorso, é metanoia, é mudança. Quando é que a gente sabe que alguém está vivendo o reino de Deus? Não é alguém que para de pecar, é alguém que se arrepende depois que peca. Enquanto você não é justificado, você é só um pecador. Mas a partir do momento que você recebe Cristo, você continua sendo um pecador, mas agora um pecador justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Olha o texto. Jesus lhe falava sobre Reino de Deus. Hã? Reino de Deus. O quê? O reino de Deus. Olha para cá. Quem era o rei para Judas? O que era o reino de Deus para Judas? Quem falou dinheiro? Dinheiro. Meu irmão, qual o nome do senhor? Eduardo, pergunta que não quer calar. Judas andou com Jesus 3 anos, ouviu os maiores sermões, viu exemplos que Jesus dava, mas o reino dele continuava sendo o dinheiro, ou o rei dele. Porque tem gente que está no ambiente certo, ouvindo a pessoa certa, ouvindo a mensagem certa, mas infelizmente não definiu a mudança de vida. Vai dar problema aqui hoje, senti. Tem algum dentista em nosso meio aqui? Dentista? Dentista? Tem algum dentista? Não.
Doutora, fique em pé, doutor. Agora, em nome de Jesus. É Letícia? Doutora, tem boca que abre lá no teu consultório que é só o sangue de Jesus. É uma boca da grande tribulação. A pergunta que não quer calar, doutora. Alguém chega a um estado de higiene bucal tão ridícula do dia para a noite? Os dentes se apodrecem, a gengiva fica com um mau hálito ou com todas as deficiências de uma boca do dia para a noite, doutor? É um relaxo que gera um processo, sim ou não? Pergunta, doutor. Uma criança quantas vezes é estimulada para escovar os dentes? Na hora de dormir, na hora que acorda, depois das alimentações? Toda hora, sim ou não? Só que quando ela ganha maturidade, ninguém precisa mais falar nada. Por quê? Porque a criança entendeu que aquilo era uma obrigação que trazia benefício para ela e para a pessoa do lado. Para ela, higiene bucal. E para a pessoa do lado, o mau hálito. Mas onde o senhor quer chegar nisso? Simples. Qual é a ideia do evangelho? Quem não se cuida não pode cuidar do outro. Tá cheio de gente querendo cuidar dos outros com a boca podre. Tem gente querendo cuidar de casamento dos outros, casamento arrebentado, querendo cuidar de jovem com os filhos desviados. Ei, cuide primeiro da sua boca, da sua língua, da tua gengiva, dos seus dentes, para depois. Você viu o processo? A minha higiene bucal não beneficia quem está fora primeiro, beneficia quem? Eu. Sim ou não, doutor? Quando eu faço minha higiene bucal, eu beneficio primeiro a mim. Eu não vou ter cárie, eu não vou ter afta, eu não vou ter problema na minha boca, na minha língua, na minha gengiva. E automaticamente, quando eu cuido da minha higiene bucal, quem está do meu lado é beneficiado com isso. Um bom sorriso, sem hálito, ninguém entendeu nada. Quando eu aprendo sobre o reino de Deus, eu entendo que já sou salvo nele. Vou de novo. Quando eu aprendo sobre o reino de Deus, não importa o que esteja do lado de fora, eu sei que nele posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Obrigado, doutor. Precisar de alguma consulta, vai lá que a doutora dá um desconto lá para vocês. Primeira coisa que ele ensinou foi o quê? O quê? Não é o teu reino, é o reino de Deus. Eu vi um glória. Reino de Deus, grite bem alto, reino de Deus. Segunda coisa que ele ensinou. Continua. E socorria os que tinham necessidade de cura. Presta atenção. Então a primeira coisa que ele fez foi ensinar sobre o quê? E a segunda coisa, curava quem precisava de cura no corpo. Eu vi o meu Deus. O evangelho não é um ambiente de curandeirismo. Jesus está dizendo, se eu curar, só serão pessoas curadas no corpo. Só que se eu falar sobre o reino, a alma deles serão curada primeiro. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando eu sou ensinado, eu percebo que a cura está na mão dele. Vou de novo. Quando eu sou ensinado sobre o reino, eu sei que a cura está na mão dele. Se ele curar, bendito seja ele. Mas se ele não curar, bendito seja ele. Por quê? Porque ele já me ensinou que o reino dele é eterno, de geração em geração. Grite bem alto. Jesus ensinou o reino e curou. Quais são a terceira coisa que ele fez? Multiplicação. Só que a gente quer o evangelho só da multiplicação e a gente não quer aprender o quê? O reino. E a gente não quer passar pelo processo da cura. Grite bem alto, eu quero viver a excelência de Deus. Jesus fez os 5 pães e 2 peixes. Todo mundo comer, sim ou não? Tá. E eu termino a mensagem lendo um texto. Se você passar a vida toda só vivendo a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus vai ter que nos levar para um ambiente que a gente não quer estar. Pergunte para mim aonde? Uma tempestade. Porque se a gente não compreender os ensinamentos, a tempestade nos ensina o que a gente não aprendeu na multiplicação. 2024, Deus já deu o tema ao pastor dessa igreja.
E se a gente não aprendeu aqui na multiplicação, no ano que vem, Deus vai nos levar a uma tempestade para a gente aprender que Ele é mais do que 5 pães e 2 peixes. Ele é o Senhor de tudo. Abra comigo Marcos agora, capítulo de número 6, verso 45. Nós vamos ler do 45 a 52. Você vai lendo e eu termino a mensagem. Capítulo 6, 45 a 52. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, Que legal. para Betsaida, Ah, é? enquanto ele despedia a multidão. Vai. E tendo-os despedido, Sei. ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. Estava onde? No meio do mar. Vai, só lendo e me vai falando E comigo. Jesus estava sozinho. Jesus em terra. estava o quê, filho? Sozinho em Sozinho. É só repetir o que você está lendo. Vai. De madrugada. De vendo madrugada, que os de discípulos madrugada, vai. Remavam com dificuldade. Remava com o quê? Dificuldade. Remava com o quê? Dificuldade. Dificuldade, vai. Porque o vento lhes era contrário. Vai. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Sei, legal. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma Sei. e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Disse o quê, meu filho? Coragem, Coragem. sou eu. Peraí, sou quem? Eu. Sou o quê? Eu. Sou eu o quê? Sou eu. Sou eu? Deu um bug na cabeça dele. É muita pressão, não é não? Você acha que a Jaque lê é fácil? Porque a Jaque é que lê no seminário. A Jaque prega, eu estou pregando, a Jaque lê o texto para mim. Aí ele diz para mim assim: se o senhor precisar, eu leio igual a Jaque. Tá vendo? Porque as pessoas acham que é fácil, é difícil. Olha para cá o texto. Eles estão amedrontados, sim ou não? Jesus olhou para eles e disse: não tenha medo, sou. Não tenha medo, sou. Se eu falar isso aqui é só um degrau, você vai ver agora. Presta atenção. Quando Jesus disse sou eu, isso é um atributo divino. Quando o judeu diz eu sou escritor, ele nunca usa essa expressão eu sou escritor. Nunca. Não é eu sou escritor. É só eu, escritor. Anisofé em hebraico. Anisofé. Eu, escritor. Não eu sou escritor. Porque eu sou é só um. Vou de novo. Nenhum judeu diz bem assim: eu sou soldador, eu sou vendedor. Não, eu soldador, eu vendedor, eu empresário. Por quê? Porque eu sou é só Deus. Êxodo 3,14, quando a sarça está queimando, o Senhor olha para Moisés assim: vai lá no Egito. Ele diz assim: quem direi que tu és? Aí o Senhor diz: Arrié, Axé, Arrié. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Só que quando Jesus está andando sobre as águas, ele não é o carpinteiro, ele é o eu sou. Quando ele está andando sobre as águas, ele não é um profeta, ele é o profeta, ele é o Deus encarnado. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: não tenha medo, eu sou o que sou. Leu 50. Aí você deve estar me perguntando, Esther, Esther, sabe que o nosso ano de 2024 é o ano de Esther na nossa igreja? Você sabe? Você sabe que você vai ter que cantar lá então. Você deve estar olhando para mim e dizer assim: o que tem a ver tudo que ele está falando com a multiplicação dos pães, que ele já entrou numa tempestade, ele está perdido. Porque a gente se perdeu, nunca mais volta. Calma. 51, vai meu filho, 52. Lê! Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. É agora, aquela voz de pregador, 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Por que Jesus mandou eles para a tempestade? Porque no dia da multiplicação, Jesus não estava olhando para as mãos habilidosas, ele estava olhando para... Todo esse ano Deus não olhou para a sua habilidade nem para a sua conquista. Enquanto você estava vivendo multiplicação, ele estava olhando para a sua mão, não para o saldo do banco.
Aí ele diz: na multiplicação seu coração estava endurecido, vou te levar para a tempestade. Porque lá na tempestade, ela tem poder de amolecer o teu coração endurecido. Tempo de multiplicação. Esse é o tema nosso. Fique em pé. Quantas coisas Jesus quis ensinar na multiplicação dos pães? Qual foi a primeira? A segunda? Cura. E a terceira? Percebeu que a multiplicação é o último ensinamento? Nós estamos querendo viver a última coisa sem ter vivido a primeira. Olha o que Deus está dizendo. Eu queria tanto que você provasse da multiplicação, mas você nunca vai acessar a multiplicação sem entender que eu sou maior do que o peixe e o pão. E se você vai aprender só isso quando sentar para aprender sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria no espírito, é amor, é paz. São valores, não são preço. Curve sua cabeça. Jesus levou os discípulos para uma tempestade, tudo para trocar o coração deles, porque na multiplicação eles não entenderam isso. Quem precisa essa noite que o seu coração seja mudado por esse evangelho que eu vos apresentei? Pastor, mas eu sou crente há 2 milhões de anos, com um coração velho. O evangelho nos dá um coração novo. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir até a frente. Quem precisa hoje de uma mudança de dentro para fora, de um coração novo, um coração simples, humilde, um coração perdoador. Pastor, eu não consigo perdoar. É mudança de coração. Pastor, eu não consigo obedecer. Coração. Então sai do teu lugar. Vem, eu queria orar por você. Vem logo. Vem logo, vem logo, vem logo. Vem logo. Vem logo, vem logo, porque o evangelho te chama. Vem com força. Vem. Vem. Vem, porque o evangelho está te chamando. 2023 está terminando para nós com clareza do que é a multiplicação do que Ele quer fazer. Ele quer nos ensinar sobre a sua majestade. Ele quer curar a nossa carne, a nossa alma, doenças psicossomáticas, depressão, borderline, síndrome do pânico, entre outras síndromes. Mas principalmente Ele está dizendo: eu posso fazer dos 5 virar uma multidão. Eu posso fazer dos 2 virar uma multidão. E todo mundo sair satisfeito e sobrar 12 cestos, não vazios, mas cheios. Só que quando acabar essa multiplicação, eu não vou olhar o resultado dos cestos, eu vou olhar para o seu coração. Sabe, fui eu que quis estar aqui hoje. Fui eu que quis estar aqui hoje. Eu não me movo por agenda, eu me movo por propósito. Fui eu que quis estar aqui hoje. Eu entendia que havia um propósito de Deus eu estar aqui hoje. Um pregador itinerante prega para voltar. Um mensageiro do evangelho prega para direcionar o caminho. Eu não vim aqui hoje convencer o pastor Paulo a me convidar novamente, porque eu sou pastor de uma igreja, é possível não ter tempo de vir para cá. Só que eu vim repartir com vocês princípios. Então não é sobre dopamina, arrepio, é sobre mudança aqui, ó. O evangelho que muda a mente, o evangelho que muda o coração. Curve sua cabeça, fecha os olhos e eu oro. Pai, no nome de Jesus, eu queria entregar a vida do pastor Paulo, a vida da sua esposa, a vida dos pastores auxiliares dessa casa, a vida de toda a liderança, a vida de todos os obreiros. Essa casa de oração que há 3 anos tem crescido em estatura, graça e conhecimento, tem se tornado uma igreja relevante nessa cidade. Que o Senhor guarde a sombra do Onipotente, livrando de todo mal. Essa noite, Senhor, não foi uma noite qualquer, foi uma noite do Senhor nos ensinar sobre o reino, curar o nosso corpo e a nossa alma, e também multiplicar aquilo que parecia pouco e fazer abundantemente mais daquilo que pensamos. Há um povo aqui na frente
que publicamente está dizendo: eu quero um coração novo, um coração perdoador, um coração dócil, um coração solícito, um coração de paz. Eu não oro por eles, eu oro com eles, porque também preciso desse coração. Preciso de um coração novo para o reino de Deus. Senhor, que essa igreja possa crescer para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. Senhor, que essa igreja possa ser conhecido o ambiente da palavra, da exposição bíblica. Eu abençoo a juventude dessa igreja, eu abençoo adolescentes dessa igreja. Digo que eles não serão instrumento de vergonha, digo que eles não serão instrumento da prostituição, não serão instrumento do vício, nem da cocaína, nem do crack, nem de nenhum entorpecente. As crianças, os jovens e os adolescentes dessa igreja estão libertos e guardados pelo sangue de Jesus Cristo. Será que tem um pai que concorda comigo? As nossas crianças estão guardadas, os nossos filhos estão guardados. Não haverá escândalo nessa cidade. Os nossos filhos são filhos de honra. Os nossos filhos são filhos de honra. Dê um abraço pelo menos em 5. Diga para ele: tempo de multiplicar a graça. Dê um abraço pelo menos em 5. Tempo de multiplicar a graça. Faça aí. A tempestade